Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vamos abrir um pouquinho as câmeras para a gente se conhecer minimamente, né? Não é muito fácil, assim, mas a gente consegue rever algumas pessoas que eu já vi as inscritas, tem uns que já participaram, né? Que a gente já se conhece. Bom, pessoal, então eu vou começar justificando por que a gente teve que passar essa live para hoje, né? Eu estava afastada por conta de Covid, e então a gente passou para uma semana depois, mas demos início ao conteúdo do curso. Eu vi que teve algumas pessoas que já acessaram, a gente consegue controlar quem está dando uma olhadinha, e eu que vou estar com vocês o tempo todo, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode interagir através do chat de dúvidas lá, e a gente vai ter 3 momentos para estar conversando. Hoje eu vou fazer uma breve explanação no pouco que é o conteúdo, que vocês têm acesso lá na plataforma. Depois tem um no meio do curso e no final, para se tiverem algumas dúvidas, né? Se eu puder estar ajudando, porque às vezes não tem acesso ao conteúdo e depois vão surgindo as coisas e no EAD ficava muito distante. E a gente, esse ano, a Fundação resolveu dar uma remodelada no curso, então ele fica de forma híbrida, onde a gente tem um breve contato, né? Através das lives, que na verdade a gente pede sempre pelo Meet para que haja interação, que eu não estou aqui para dar curso e vocês meros receptores. É para vocês irem perguntando, vão surgindo dúvidas, levanta a mão, a gente vai conversando. Por isso mesmo a gente faz através do Meet, tá? Como se a gente estivesse no presencial, que nós estivéssemos todas juntas numa roda, conversando e dividindo um pouquinho de conhecimento que todas nós temos. Tá certo? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Bom, então a gente vai conversar hoje sobre o TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou a Sabrina, sou pedagoga do AE TDAH aqui no CETEA, que junto com o CETEA a gente tem um núcleo de atendimento educacional especializado agora. A gente juntou, o CETEA é o centro especializado em autismo, e como o AE já fazia parte desse centro, a gente permaneceu com um núcleo dentro do CETEA. Então, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o que é o TDAH, né? Esse ano ele está mais em evidência, muitas de vocês já chegaram até aqui, já têm um pouco de conhecimento, sabem que recentemente, em novembro, a gente, graças a Deus, conseguiu a aprovação da nossa lei, agora ela foi sancionada, ela precisa agora os ajustes para a gente poder fazer valer os direitos dessa população, né? Que não sei se todos têm acesso a isso, mas é a segunda maior população da educação especial. Então, o TDAH é um público muito grande já dentro do nosso estado. É o segundo público que está em atendimento, maior, né? Em quantidade, maior atendimento. Então, o que é o TDAH, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, neurobiológico. Por que neurobiológico? Ele tem as causas biológicas e as causas hereditárias, né? Então, ele é do neurodesenvolvimento. Então, ele tem sim, já está comprovado nos estudos científicos, origem genética. Então, é maior probabilidade de quando aparece aquela criança com diagnóstico de TDAH, que na família próxima ou não tão próxima, pais, tios, avós, que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento ali, principalmente ligado às áreas do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, já está comprovado que uma das maiores incidências é de ordem genética mesmo. Tem fatores ambientais associados? Tem fatores ambientais, mas os estudos nos mostram, nos apontam que a maior incidência é de origem genética. E o que causa esse transtorno do neurodesenvolvimento, né? Por que essa criança tem tanta dificuldade no processo ali de ensino-aprendizagem? Ele
tem uma alteração no córtex pré-frontal, né, do cérebro. E o que é esse córtex pré-frontal? É como se fosse o maestro da nossa orquestra, né? É ele que vai demandar todas as ações que nós vamos fazer. Então, as alterações no córtex pré-frontal, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais específico, o que essas alterações, a falta de alguns neurotransmissores ali, causam, que dificultam o processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças. Então, como eu já falei, a baixa dos neurotransmissores que ajudam nas conexões dos neurônios, né? Então, eles têm uma baixa na noradrenalina e na dopamina, que é um dos neurotransmissores que passam as informações para os nossos neurônios. Então, isso dificulta bastante e influi muito na questão de atenção e comportamento. Então, por isso que a pessoa com TDAH tem muitas dificuldades de atenção, concentração, comportamento. Né? Uma das maiores evidências que a gente logo percebe na criança com TDAH. A prevalência, né, hoje, segundo os estudos, em crianças está de 3 a 6% da população. Então, de 3 a 6% de toda a população tem o TDAH com diagnóstico ou não. Acredita-se, né, que esse número já está bastante expressivo. E nos adultos, a prevalência é de 2,5%. Então, temos bastante adultos aí que não estão diagnosticados, mas a gente percebe a dificuldade. Na fase adulta aparece muito a questão da falta de atenção, né, do déficit de atenção, que vai se perdendo a hiperatividade, não é se perdendo, tu vai aprendendo a se automonitorar, então vai ficando mais evidente os sintomas da desatenção do que da hiperatividade. Mas a gente vê por aí muitos adultos que dão conta de 1001 coisas ao mesmo tempo, né? E aquele cérebro não para e faz várias conexões, então aí tá os hiperativos e falta de atenção aí na nossa população sem diagnóstico. Porque é, sim, um transtorno relativamente novo nos estudos no Brasil. Então, da nossa geração, eu que já tenho 43, da nossa geração, muitas pessoas passaram pelas escolas como malcriados, não prestou atenção, né? O bagunceiro, não tinha esse diagnóstico. Não tivemos intervenção na nossa época para esse transtorno. Agora a gente já tem o conhecimento, a gente pode auxiliar essas crianças a terem menos dificuldade e que essas comorbidades não se alastrem pela vida desse cidadão, né? Diminuir, porque as comorbidades na vida adulta são bem significativas. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas também. O que gera, ao longo dos anos, tu levar esse transtorno sem nenhuma intervenção. Então, por que a importância também dessa aprovação da lei? Porque das maiores conquistas ali da lei é o direito a esse diagnóstico e à intervenção precoce, né? Porque a gente diminui o gasto do governo com outras coisas mais adiante. A intervenção, a gente diminui a probabilidade de envolvimento em acidentes, entre outras coisas, competência escolar. Então, é menos gasto para o governo investir numa intervenção precoce, trabalhar para que essa criança, né, se desenvolva e capacite essas funções que estão em defasagem na criança com TDAH. O que o TDAH prejudica, né? Ele prejudica o desenvolvimento pessoal, social, acadêmico e profissional da criança. Então, por isso que eu falo bastante de intervir precocemente, para que a gente não tenha prejuízos lá na vida adulta, né? Principalmente nessa questão profissional. Como se dá o diagnóstico? O diagnóstico do TDAH, assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, ele é clínico. Ele é clínico e realizado por uma equipe multidisciplinar. Então, o que quer dizer que ele é clínico? Não existe um exame para detectar o TDAH, né? Até para pesquisas, eles usam alguns exames de imagens, mas para a questão diagnóstica ainda não foi aprovado. Então, é avaliado toda a vida daquela criança, feito uma boa entrevista com os pais, se essa criança já vai na escola, conversa com os professores, todos os personagens que interagem com essa criança nos vários ambientes, social e acadêmico, né? Para perceber onde surgiram esses sintomas, o quão eles são prejudiciais ou não para aquela criança, o quão dificulta ou não as intervenções,
as intervenções sociais e acadêmicas dele no mundo. Então, é bem importante a gente fazer toda essa triagem e que ele passe por uma equipe multidisciplinar, né? Porque só avaliando tudo e em todos os contextos a gente vai poder verificar se esses prejuízos são significativos ou não para essa criança. O quanto que isso está prejudicando ou não. Porque todos nós temos alguns sintomas de desatenção. Todos nós, em algum momento, somos um pouco mais hiperativos. Mas tem que ver o quanto que isso prejudica esse cidadão, né? Se ele realmente está prejudicando, impactando na vida acadêmica dele. Geralmente, os sintomas exacerbam, aparecem mais por volta do terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é onde as exigências da escola começam a aparecer com maior, né, com mais propriedade, com mais consistência. É a fase da alfabetização, é a fase da inserção de novos conteúdos, da leitura, da escrita, que são preditores da aprendizagem. E é onde vai aparecer a dificuldade dessa criança. Então, aquela criança que passou pela creche, ele não para, ele é um furacão, ele não presta atenção. Ali, quando começar a fase da alfabetização, é inerente que vai aparecer essa dificuldade de aprendizagem. Né? Até então, ele foi sendo levado, porque não tinha muita exigência ali de questão de conteúdo. E quando ele se depara com aquela exigência de leitura, escrita, de conteúdo, daquele tempo que a gente sabe que no ensino regular não é mais a mesma dinâmica da educação infantil, ter que ficar sentado, tem as regras sociais, né? Tem as regras da sala, ele não consegue estar controlando aquele comportamento, ele não consegue dar conta daquele conteúdo, e daí vai se criando várias situações ali. Então, o diagnóstico, ele é caracterizado por uma tríade sintomatológica que pode ter a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. Pode ter, Sabrina, só desatenção? Pode. Pode ter só hiperatividade, sim, e pode ter todos eles combinados. Então, ele pode ser do tipo desatento, impulsivo, desatento, hiperativo, hiperativo, impulsivo, desatento, hiperativo. Então, esses 3 sintomas é comum aparecer no TDAH, mas não quer dizer que os 3 apareçam naquela criança, né? Eles podem vir separados. Então, como eu falei, a gente tem que avaliar, quando faz esse levantamento com os pais, com os professores, a frequência e intensidade dos sintomas. Porque ele pode ser hiperativo em casa e na escola ele ser quieto, né? Ou ele pode ser o contrário. Em casa ele não responde, ele obedece, e na escola ele é hiperativo ou ele é desatento. Então, tem que observar no meio social, no meio acadêmico, nas relações que essa criança estabelece, a frequência e a intensidade, para verificar se isso está prejudicando ou não na vida desse cidadão. Então, como falei ali, né, a persistência dos sintomas em vários ambientes, e também que a gente não deve deixar de excluir qualquer outra situação que esteja causando esses sintomas. Que outra situação? Pode estar com um transtorno de ansiedade, pode estar acontecendo alguma coisa naquela família, uma separação de pais, ou qualquer outro trauma psicológico que pode estar gerando ali uma impulsividade, uma hiperatividade, ou sim uma apatia que possa estar confundindo com uma desatenção. Então, por que ele é clínico e multidisciplinar? Porque a gente tem que olhar um todo, tudo que está acontecendo na vida daquela criança, inclusive fatores que possam estar gerando esses sintomas, né? Porque se esses sintomas estão sendo gerados agora, ou ele já vem desde lá de pequeno, a gente já percebe que ele não parava, que falava o tempo todo. Então, descarta-se qualquer outra situação que esteja podendo causar esses sintomas, e daí sim fecha-se um diagnóstico pensando numa intervenção precoce para a gente diminuir os déficits que podem ocorrer na vida, né? Então, os sintomas, segundo o DSM-5, né, que é o manual de diagnóstico, ele tem que aparecer antes dos 12 anos. Isso aí, mas ele só foi ficar evidente ali com 10, 11 anos, quando ele começou, né, as exigências da escola. Mas se tu for olhar o histórico clínico da criança, os sintomas aparecem antes dos 12 anos. Se não aparecerem antes dos 12 anos, com quase toda certeza que não vai ser TDAH. Então, tem os sintomas,
tem que fazer esse levantamento bem com a família, bem do desenvolvimento da criança, olhar os marcos do desenvolvimento para poder fechar esse diagnóstico com certeza, né? Aqui do diagnóstico, tudo bem? Vocês interrompam, tá, pessoal? Abre o microfone, fica bem à vontade. É para a gente conversar. Não vou ficar falando aqui. Então, quais são esses critérios, né? O que é esse DSM? Não sei se todos têm acesso aqui. O CID-10 é mais conhecido, a gente vai no médico e a gente sempre tem um CID, né? A gente se apresenta um atestado, tem um CID, seja ele de uma diabetes, seja ele de um TDAH. Então, para o CID-10, ele é caracterizado como transtorno hipercinético. O código dele é F90. O CID-10, a maioria dos psiquiatras e neurologistas usam. Está cada vez mais comum utilizar o DSM, que a versão que a gente utiliza agora é o DSM-5. Por que a gente prefere que seja feito o diagnóstico em cima do DSM e não do CID-10? Porque o DSM-5, ele estabelece 18 sintomas. Tem uma lista que eu vou apresentar depois para vocês, né? Então, são uma lista de 18 sintomas. 9 de hiperatividade / impulsividade, que estão ali juntos, né, na classificação, e 9 de desatenção. Então, para o DSM, a criança tem que apresentar 6 sintomas de hiperatividade ou 6 sintomas de desatenção para poder fechar esse diagnóstico. Então, o DSM ele é muito mais criterioso, né? Porque o CID não tem critérios para fazer a classificação. O médico vai lá, faz umas perguntas, não sei como, e classifica como F90. Cidadão é TDAH, mas e TDAH como? Ele é mais hiperativo, ele é mais desatento, ele é impulsivo? O DSM te dá essa base melhor para tu já afirmar um diagnóstico mais correto. Então, o TDAH ele é classificado como leve, moderado e grave, porém está sendo bem raro vir acompanhado disso o diagnóstico, mas dentro da classificação dele tem, assim como o TEA, né, também tem o leve, moderado e grave, o TDAH também. E as apresentações, como eu já falei, predomínio de desatenção, predomínio de hiperatividade ou impulsividade ou predomínio combinado. Combinado é o que eu falei, que é combinando a desatenção e a hiperatividade. Então, para o DSM-5, ele classifica como leve, moderado e grave, e a apresentação dele é um TDAH que apresenta-se como desatento, apresenta-se como hiperativo e impulsivo, ou de apresentação combinada. Tá? Por isso que o DSM é bem mais completo, ele já dá um parâmetro melhor, né, de quem é esse TDAH, que é um transtorno. Pode falar, Leilane. Só reforça ali, por favor, a sigla, eu acho que me perdi ali no começo da tua fala. O DSM é? O que é o manual, Aham. ele é em inglês, tá? Mas é um manual de diagnóstico. Tá. Manual, desordens, eu não sou muito boa no inglês, mas ele é um manual para diagnóstico, ele não é só para diagnóstico de TDAH. Lá tem todos os critérios para TEA, para deficiência intelectual, entre outros transtornos. Certo. Daí tu falou ali que o médico, né, quando ele vai apresentar o laudo, ele só usa o CID. Geralmente, os médicos usam mais o CID. E quem é que usa o DSM? Ele não deveria usar o DSM também? Porque o CID-10, ele é o regulamentado, né? É o que é o exigido no Brasil. Agora, a CID-11 já foi lançada. A gente não recebeu aqui na Fundação, então a gente não estudou ainda. Mas a CID-11, que como é que eu vou dizer para ti? Assim, ó, é a linguagem mais comum no meio médico. Quando a gente fala em avaliação multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, essas outras, a gente já estuda mais o DSM. Assim como, às vezes, puxa um pouquinho da CIF, que é o Manual da Funcionalidade. Busca-se outros instrumentos para fechar um diagnóstico mais correto. Só para diferenciar. O CID-11, ele já vem, eu não estudei ainda, não posso, né, falar com propriedade, mas a nossa psicóloga trouxe para a gente começar a estudar. Ele já vai trazer mais arsenal também de critérios. Já deram uma melhorada, porque o CID-10 é muito antigo. Está há muito tempo. Ele está há muito tempo, então as coisas vão mudando, né? E aí fica limitado, né? Fica bem limitado. Fica bem limitado, porque o CID-10 não tem critério nenhum para o médico conseguir ver se ele é hiperativo, se ele é impulsivo, não tem nenhum critério de classificação. Tá.
Então, essa é a escala SNAP 4. Essa escala, vocês podem baixar na internet, é bem legal para quando tu tens um aluno e tu ficar com dúvidas, né? Levantou aquela lanterninha, será que eu estou achando que aquele menino aquela menina é? O que eu poderia aplicar? Esse é um instrumento que é aberto, e os critérios do SNAP são os mesmos critérios do DSM. Então, do 1 ao 9 são os critérios de desatenção. E do 10 ao 18, os critérios de hiperatividade. Aí pode ver que ele é bem facinho da gente aplicar, nós, professores de sala de aula, tá? Vou ler o primeiro. Deve estar pequenininho para vocês, né? É porque eu queria mostrar a tabela inteira e não desmembrei ela. Mas é só apontar SNAP 4, você consegue baixar. O primeiro item ali, não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefa. Aí, como é que eu vou classificar? Nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais? Todos eles entre nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. Nem um pouco é que não faz, né? Demais é que faz demais. E entre só um pouco mais constante, tipo de 10 ações do camarada, 8, 7 ele tem aquele comportamento. Então, a gente já coloca que é bastante. Então, ele preencheu ali de bastante e demais até o 9, 6 critérios, ou do 10 ao 18, 6 critérios, conversa com essa família, conversa com a equipe da escola e encaminha para diagnóstico. Na dúvida, a gente sempre, né, erra para... Tô com dúvida, manda para diagnóstico, manda para uma equipe, porque nós, professores, é quem tem mais contato com essas crianças, né? Tem vezes, assim, na educação infantil, que passa 12 horas. Oi, Sabrina. Oi, Aline. Você vai disponibilizar para nós isso depois para a gente poder imprimir, por exemplo, ou tem na internet para consulta? O SNAP tem. E eu vou deixar o material. Tá dando retorno. Agora foi, tá falhando. O supervisor aqui tá ajeitando. Tá. Então, assim, eu vou botar lá o meu material que eu estou passando hoje, eu vou botar para o curso para vocês poderem acessar, né, relembrar, porque, querendo ou não, em 2 horas a gente fala tanta coisa, depois quer rever. E o SNAP, eu vejo se eu posso disponibilizar ele ali. Senão vocês olham e também pode baixar na internet, porque ele é um documento livre. Não é só de psicólogo, não é de uma área específica. Então, como eu falei, até eu não vou ler todos, né? Mas, o primeiro que eu li, que é da desatenção, vamos ler o primeiro, que é da hiperatividade. Mexe com as mãos ou com os pés? O 11, sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que ele fique sentado. Então, são situações bem corriqueiras que o professor de sala de aula consegue observar, né? Então, não precisa observar numa tarde, numa manhã, observa com mais tempo, e se preencher, a gente encaminha para diagnóstico. É isso que a gente pede, e é o que a lei garante agora, né? Esse acesso à saúde para fazer o diagnóstico e fazer a intervenção precoce desses camaradas. Então, vamos falar um pouquinho mais dos sintomas. Eu fui anotando aqui algumas coisas que aparecem bem, assim, no ensino regular, né? Então, esses sintomas, eles estão diretamente relacionados às regiões que eu tinha comentado do córtex pré-frontal. É por causa das disfunções que acontecem ali naquela função do cérebro que acontecem essas disfunções. Desencadeiam dificuldade de tomar iniciativa, de planejar, de priorizar, de monitorar o tempo, de permanecer em tarefa de esforço mental, de iniciar e concluir uma tarefa, entre outras coisas. Então, aquele mito que tinha, que a criança não faz porque não quer, a criança não faz porque é preguiçoso, porque é bagunceiro, quando tem-se um diagnóstico de TDAH, isso cai por terra, porque é algo que vai além das possibilidades dele. Tem algo dentro daquele cérebro que não funciona de maneira adequada para que ele direcione o seu comportamento.
né? Então, a máquina não está bem alinhada, não está funcionando. Então, a gente precisa qualificar essas funções que estão em defasagem para a gente poder auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dele. Então, quem são essas crianças nas nossas escolas, né? É aquele inquieto, o furacão, o nervoso, né? Às vezes aquela criança ele nem é tão hiperativo, mas ele é nervoso, ele não para quieto, ele soa as mãos, ele esfrega as mãos o tempo todo. É bem comum a gente perceber esses sintomas quando aparece uma criança com suspeita de TDAH no ensino regular. Eles tem os que são esquecidos, desorganizados, distraídos, perde material, perde a roupa, troca os sapatos, vem com o sapato de um pé, outro do outro, vem com o sapato no direito e no esquerdo. E tu conversa com ele, ele vai dizer que tá tudo bem, que tá tudo normal, né? Porque ele não presta atenção. E não adianta dizer para ele, fulano, presta atenção. Não, é algo que está lá dentro do cérebro, a gente tem que capacitar esse cérebro para que ele consiga minimamente, né, prestar atenção, concentrar a atenção naquilo. Então, ele não aguarda a vez dele para falar, ele interrompe as pessoas, muda constantemente de atividade, começa uma coisa, não acaba, começa outra, pega outra, não dá conta, não sabe por onde começar, não sabe onde tem o início, meio e fim de uma atividade, ou de um jogo, ou de uma brincadeira. Falta foco nos detalhes das tarefas, então é comum errar tu olhar assim, nossa, mas ele sabia aquele conteúdo, mas foi falta de ler a instrução do início ao fim, de ler o enunciado do início ao fim, né? Então é erro por detalhezinho, não prestou atenção num detalhe, mas para ele passa, é bem comum ler o enunciado, ele lê o começo e lê o fim, o que está no meio. Então a gente sempre fala para não dar enunciados muito grandes, com pegadinhas. Isso, pegadinha não faz bem para ninguém. Para uma criança com TDAH só prejudica. Então, assim, lá nas adequações eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? De como a gente pode estar auxiliando também em sala, mas é bem importante. Comportamentos excessivos, estou muito exacerbado, hora eu estou muito feliz, hora eu estou muito triste, né? Aquela coisa muito explosiva de comportamento, de emoção ali. Dificuldade no planejamento de ações, parece não escutar, parece que está sempre no mundo da lua. Existe até um livro que está lá no site da BDA, depois eu vou deixar para vocês também nas referências no final, que é No Mundo da Lua. Então, fala muito sobre como é que funciona a cabeça de uma criança com TDAH. E realmente, tá? Parece que ele está no mundo da Lua, que ele está naquele planeta dele que a gente fala, tá lá em Nárnia, né? Tá viajando. Mas não é, se perde, ele se distrai, se desfoca com várias coisas. Atividades incompletas, entre outras coisas. Acho que aí já deu para acender várias luzinhas, né, de alunos que passaram, que estão com vocês. São só alguns que eu fui ressaltando aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre TDAH durante a vida, né? O que acontece? Por que eu falei bastante e reforço da importância dessa lei que veio agora e de a gente fazer valer essa lei, que agora os municípios e estados vão ter que fazer a regulamentação dela para incluir, sim, as pessoas com TDAH e transtorno de aprendizagem nas políticas, né? Para que a gente não chegue lá na fase adulta ali, ó, que a gente vai conversar. Então, na pré-escola, o que mais aparece, né, na pessoa com TDAH? Distúrbios no comportamento, que é aquilo que eu falei, o furacão, ou o que está no mundo da lua, né? É aquela criança de educação infantil que sai um pouquinho da linha do padrão, né? Faz aquele desvio. Então, na pré-escola, o que mais aparece é distúrbio do comportamento. Não tem exigência acadêmica, então o que vai aparecer? Comportamento, né? Na idade escolar, já começa, além do distúrbio do comportamento, dificuldade acadêmica, dificuldade de interação social e prejuízo na autoestima. Porque como ele não consegue dar conta, aquela autoestima vai baixando, baixando, e ele vai perdendo o interesse pela escola. Ele não quer ir, ele não quer se expor, chega na hora de fazer uma leitura na sala, ele não quer fazer. Por quê? Porque ele já sabe que vai errar, já sabe que vão rir dele, né? Então ele vai, a autoestima tende sempre a rebaixar na criança com TDAH. É muito comum, não é via de regra, né? Porque tem uns que saem muito bem, principalmente os hiperativos e impulsivos, que eles dão nó em pico d'água. Então, esse se sai melhor pela beirada. Mas já aquele do predomínio mais desatento, a autoestima vai baixando e ele já não vai se expondo, daí não vai ter acesso ao conteúdo, e aquele cérebro, quanto menos trabalhado, mais vai atrofiando.
né? Em vez de ajudar, vai só prejudicando. Já na adolescência, começam, além das dificuldades acadêmicas e interação social, prejuízo na autoestima, agora começam os traumas físicos, problemas legais e tabagismo. O que é problemas legais? Questões de conduta social, né? Se envolve em pequenos acidentes, se envolve em pequenos furtos, entre outras coisas que acontecem e que ocorrem com muita frequência. E existe um estudo dos Estados Unidos, eu acho que eu não botei ele nesse curso agora, mas eu costumo sempre colocar, que a incidência desses traumas físicos, problemas legais, tabagismo, entre outras coisas, na vida adulta, com crianças com TDAH, é um índice muito elevado para os neurotípicos. Então, eu não estou falando isso do que eu acho que é, né? É em cima dos estudos científicos mais atuais que tem. Então, por isso que a gente tem que fazer a intervenção para diminuir a ocorrência desses sintomas que podem acontecer se a criança não tiver essa mediação. Já quando o jovem vem o fracasso acadêmico, já fica com dificuldades profissionais. Por que dificuldades profissionais? Esse camarada, geralmente, ele tem dificuldade de seguir regras, né? E num ambiente profissional, a gente precisa seguir regras. Existe uma conduta social minimamente adotável, dependendo do lugar que tu trabalha, né? Posturas que tu tens que ter. A questão da impulsividade na fala, de não esperar o outro falar, de interromper as pessoas. Então, tem muitas dificuldades profissionais junto com a pessoa com TDAH. Prejuízo na autoestima continua, abuso de substâncias, traumas e acidentes, né? Isso vai, dali da adolescência para frente, vai cada vez piorando, se não vai tendo intervenção, se não vai tendo mediação, vai prejudicando. Nos adultos, permanecem as mesmas coisas: fracasso profissional, prejuízo na autoestima, problemas de relacionamento, que a gente até então não falou. Então, tem muitos estudos também que falam da alto índice de divórcio em pessoas com TDAH. Eles não têm tolerância, entre outras coisas, que é do sintoma que chegam nessas comorbidades, né? Então, abusos de substâncias, traumas físicos e acidentes. Não comentei aqui também um alto índice de desenvolvimento de transtorno de ansiedade e estresse, tá? Tem outros transtornos que vêm como comorbidade do TDAH também. Eu coloquei aqui o que é mais gritante, assim, da falta de intervenção, né? Lá na vida adulta, esse cara ele não vai conseguir permanecer no emprego. A maioria Existe um estudo também, agora bem recente, do ano passado, do Rio Grande do Sul, da quantidade de pessoas com TDAH que trabalham como motoboy. Por quê? Não é um trabalho que tenha muito questão de regras sociais, tal. Então, tem muitos TDAHs como motoboy, e a gente sabe da grande incidência de acidentes de trânsito com motoboy. Por quê? Porque eles não têm noção de perigo. Então, uma das coisas que o TDAH tem, e que eu não mencionei até agora, é a falta de noção de perigo. Ele acha que tudo ele pode, ele acha que tudo ele consegue, e que é do jeito dele, né? Então, aonde tudo isso impacta diretamente na questão de emprego, na questão de relacionamento, e impacta diretamente no fracasso profissional. Então, deu para ter uma ideiazinha da importância da nossa intervenção, do nosso olhar na escola, de ver isso cedo para ajudar essas nossas crianças, né? Peraí que eu acho que voltou. Não, estava voltando. Desculpa aí, gente. Estava voltando em vez de ir. Eu, assim, será que eu voltei de novo a mesma lauda? Não, né? Então, as comorbidades que eu não mencionei lá como os sintomas, né? Então, de 10 a 25% das pessoas com TDAH têm algum transtorno de aprendizagem. Transtorno, não dificuldade. Porque dificuldade, todos eles têm, tá? É diferente transtorno de dificuldade. De 15 a 20% deles tem transtorno de conduta ou transtorno opositor desafiador. Aquela criança que te enfrenta o tempo todo, que é o senhor da razão, que não escuta, que está sempre certo, né? Como eu falei ainda há pouco. E 25%, olha como é grande a quantidade de crianças com TDAH com transtorno de ansiedade associado. E depressão.
a depressão de 15% a 20%. Esses índices que eu estou trazendo é com crianças, mas o índice de depressão na vida adulta, com pessoas com TDAH, é ainda maior, tá? Se eu não me engano, ele é de 25% a 30%. Não estou com o dado aqui, mas se eu não me engano, é isso. Eu fiz um outro curso para adultos e era bem... Transtorno de ansiedade e depressão deles vão lá em cima. Os de conduta diminuem um pouco, né? Quando a fase adulta, mas o depressão e ansiedade é bem significativo. Então, reforçando ali que eu já tinha comentado, eles têm maior propensão em envolver-se em acidentes, né? Tanto leves quanto graves. Abuso de substâncias lícitas e ilícitas, tanto álcool como drogas. Maior índice, voltando ali, lícitas e ilícitas, álcool e drogas e medicação também, tá? Então, a medicação é uma droga lícita, mas muitos deles fazem uso. Maior índice de abandono e repetência escolar, envolvimento em crimes ou prisão. Esses dados desse quadrado é daquele estudo que eu falei para vocês. Eu não trouxe a grade do estudo, que é em inglês, mas é os dados do estudo, tá? Dificuldade de manter-se em empregos formais, né, com regras, que tenham grande ocorrência de separações. Esses itens aqui são os maiores índices, é um estudo dos Estados Unidos, que eles era de políticas públicas, então, onde eles constataram a importância da intervenção precoce para diminuir o custo futuro, com prisão, com clínicas de internação. Então, existe esse estudo dos Estados Unidos que comprovou. Era um estudo para provimento de políticas públicas. Então, é tudo em pesquisa. É tipo quase 50% maior dos neurotípicos para quem tem TDAH. Como que é o tratamento, né? O tratamento, a gente fala que é um tratamento multimodal. O que influi esse tratamento? Que entra no tratamento da pessoa com TDAH? Tem a questão da psicoeducação, que para mim é como se fosse uma tríade assim, né? Um triângulo, e lá no topo está a psicoeducação. Porque o que é a psicoeducação? É eu entender o que eu tenho, quem trabalha comigo e quem se relaciona comigo entender. Então, nós aqui da Fundação no AE, por exemplo, a gente sempre faz com que a criança compreenda, lógico, que dentro do conhecimento dela, da idade daquela criança, o que ela tem e o que aquele transtorno gera. Para entender das dificuldades, saber como se automonitorar, que é uma das funções que estão sempre em defasagem na pessoa com TDAH. A família entender e os professores entenderem. Então, a psicoeducação é que todos compreendam. Para quê? Porque isso gera mais adesão ao tratamento, quando eu entendo o que eu tenho, né? Quando eu entendo o que eu preciso, então gera mais adesão ao tratamento, mais qualidade de vida e diminui os sintomas. E a partir do momento que ele entende, ele começa a se automonitorar, diminui os sintomas. Ele sabe que ele não consegue ficar sentado, então ele já prevê esse comportamento e utiliza-se de estratégias para que esse comportamento não atrapalhe tanto dentro de sala. Então, ele começa a se autorregular. Isso é um dos trabalhos do AE, TDAH, que a gente trabalha bastante, que é aprender a se autorregular. Ele só vai se autorregular conhecendo o que está acontecendo com ele. Os estudos apontam, né, que a terapia com mais resultado para o TDAH é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é feita por psicólogos, mas aí o psicólogo faz várias orientações para a gente de sala, para a gente do AE, de como está trabalhando essa questão do comportamento com a criança, e a medicação, que daí é com o médico. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Isso daí é o médico que vai poder falar. O que as medicações hoje em dia atuam? Eles atuam nessa regulação desses neurotransmissores. Ele vai ajudar a criança a focar a atenção, a modular o seu comportamento. Então, não são todos que precisam, não. Tem uns que só com terapia já conseguem, né? Só com a nossa intervenção, com a intervenção do AE ou com a terapia, vão conseguir se autorregular. Assim como tem uns que vão precisar da medicação por um tempo e depois não mais, né? Então, a medicação é com o médico, não é via de regra que precisa, e também não é aquele bicho de 7 cabeças que se faziam. Vamos robotizar o TDAH? Não. Ele vai atuar nos neurotransmissores para que ele consiga dar conta das demandas acadêmicas que vão surgir. Acadêmicas, entre outras.
vai ajudar aquele cérebro a funcionar. Botei a lei aqui. Eu achei que ia surgir, né? Quais são os pontos da lei? Então, a lei, que é de novembro de 2021, que foi sancionada, o número dela é 14.254, tá? Ela estabelece sobre o TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Eu não vou ler a lei toda, né? Vocês depois podem pesquisar. Eu assinalei os pontos mais importantes dela, o que são as maiores conquistas e o que a gente tem que fazer valer. Então, ali no primeiro parágrafo, ali, né? Tem que, eu já comentei com vocês aqui, identificação precoce do transtorno e encaminhamento do educando para diagnóstico. Apoio educacional na rede de ensino, bem como apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Eu vou falar os pontos importantes e depois a gente vai conversar. Até tem uma figurinha lá, agora é lei. E aí? Né? Já está na lei, mas e daí? As prefeituras, o postinho vai estar atendendo, vai estar fazendo, quem vai fazer esse diagnóstico? Quem vai fazer a intervenção? Ele vai ter direito a segundo professor? São as perguntas que estão vindo para a gente aqui na Fundação, por isso que eu trouxe a lei para a gente dar uma conversada. Lá no terceiro parágrafo, eu botei assim, eu ressaltei, né? Acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola, na qual estão matriculados, e podem contar com apoio e orientação da área da saúde, da assistência e outras políticas existentes no território. Então, assim, ó, a lei está dizendo que agora eles são público da educação especial, assim como eram as pessoas com deficiência intelectual, assim como eram as pessoas com transtorno do espectro autista. Mas as políticas precisam ser... Agora a lei precisa ser regulamentada. Quem vai regulamentar essa lei? Os municípios e governadores. Os governos, né? Então, aqui para nós, Santa Catarina, vai da prefeitura e do governo de estado agora regulamentar. Nós, enquanto fundação, que a gente trabalha com as políticas, eu, como representante da área do TDAH aqui dentro, já estou articulando, já estamos com um grupo de estudos, porque abre um precedente muito grande, né? Eles têm todo o apoio. E esse apoio vai ser aonde? Como que vai ser? Então, aqui dentro da Fundação, já estamos no movimento para ver o que vai realmente se mudar. Porque para o estado de Santa Catarina, ele já era o nosso público. Né? Ele já tem direito ao AEE, ele já é público de educação especial, inclusive o segundo maior público. Eles não têm direito a segundo professor, já tiveram, perderam, mas existe uma... Eu não sei se é uma lei, mas é sobre a resolução 100, que está para aprovação, que a Fundação previu a bidocência até o 4º ano. Então, a bidocência já garante segundo professor para todos, do 1º ao 4º ano. Mas ainda não foi aprovado. Então, no momento, o TDAH não tem direito a segundo professor. Não quer dizer que a gente não vai brigar. Eu vou montar um grupo de estudo aqui, vamos conversar dentro da Fundação para ver se o Estado inclui mais esse serviço para a pessoa com TDAH, mas no momento não tem direito. Que é uma das dúvidas que vem vindo bastante ali para o nosso centro, tem recebido muito por e-mail. Ah, agora é lei, daí ele tem direito a segundo professor? Não, não é porque tem a lei que ele já vai ter direito, né? Mas a gente vai lutar para isso e vamos fazer valer os direitos, porque nem todos precisam, né, segundo professor. A gente tem TDAHs e TDAHs, mas tem alguns que sim, e principalmente ali na fase de alfabetização precisam muito. Lá no 4º parágrafo, eu ressaltei o parágrafo único. Caso haja a necessidade da intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde, em que seja possível a avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Então, dá para perceber que está empurrando muito para a área da saúde, né? Questão de diagnóstico, questão de terapia, questão de intervenção. Mas vai dos municípios se adequarem. No que cabe nós da Fundação, a gente já faz isso, estamos fazendo agora, que está lá no 5º parágrafo, que a gente tem agora a missão de capacitar os profissionais, né? Capacitar na identificação precoce dos sinais,
aos transtornos de aprendizagem e ou do TDAH, bem como para atendimento educacional escolar dos educandos. O que de imediato eu acho que tem que mudar? Eu acho assim, não, eu tenho certeza. Os municípios têm que se adequar e incluir essas pessoas no AE, né? Já eles são público, então se eles já incluírem as crianças com TDAH no AE já é grande coisa, porque só quem está matriculado na rede estadual de ensino tem direito. Então, aqui eu sou, né? A fundação é dentro da Grande Florianópolis. Nosso TDAH, eu tinha criança que é da fundação, a gente pega, porque da pesquisa a gente pega no nosso público, era de terceiro e quarto ano, tal idade, para fazer a pesquisa. E agora finalizou esse grupo, eu tinha crianças que eram da rede municipal, ficou sem atendimento de AE. Porque dentro do AE da rede municipal de São José, eles não são atendidos. Então, entendeu? Assim, ó, é uma das coisas que as prefeituras agora, vocês que são de rede municipal, têm que ir lá, ir atrás e brigar. Pelo menos a inclusão dessas crianças no AE. Segundo o professor, já é um segundo momento, vamos indo, entre outras coisas. E ter esse acesso à questão diagnóstica, né? Você tem que montar uma equipe nos postos de saúde, não sei se aqueles CREAS, CRAS, que tem aquelas equipes multidisciplinares, que agora, com a lei na mão, o pai vai lá no Ministério Público e vai conseguir sim. Os municípios vão ter que se adequar e vão começar a fazer esse diagnóstico e prover essas políticas de saúde que a criança precisa. Dúvida sobre a lei ainda? Por enquanto, não. Tá bonitinha a lei, depois né? vai. A gente precisa que ela... Na verdade, tem muita coisa para ser discutida, né? Mas Sim. por enquanto é isso. Então, por que os sintomas de TDAH interferem tanto na aprendizagem? Ele não quer aprender? Ele não gosta da escola? Se tu for num conselho de classe de terceiro e quarto ano, tu escuta tanto, principalmente isso de professores, quando as crianças estão lá pelo quinto, sexto ano, que a gente tem criança que eram nossas, então agora sexto, sétimo ano, e é bem diferente esse professor de matérias, né, de conteúdos, matemática, física, química, eles não têm essa compreensão, gente, nenhuma. Para eles, realmente, ele não quer aprender, ele não gosta da escola, ele é um malandro, não vai dar nada na vida. E é tão doloroso para uma família ter que provar que aquele cidadão existe, né? Que aqueles sintomas são reais, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de intervenção. Tem até, na BDA, tem até um videozinho, acho que de um aluno, falando que a maior dificuldade, assim, dele e da família tu tens um transtorno, não é mito, existem estudos, tá aí, é o segundo maior público do estado de Santa Catarina, e tu tem que estar provando que é real, que eu não sou malandro, que não é que eu não presto atenção. Tu tem que provar que tu existe. Tu imagina assim a dificuldade, né, para uma criança, com toda a dificuldade de aprendizagem que ele já tem, a gente escuta às vezes das crianças assim, ó, olha, eu estudei, prof, eu dei o meu melhor, mas não sei o que aconteceu. Sabe assim, ó, chega na hora, trava, não consegue. Eu dei o meu melhor, eu estou fazendo, eu estou prestando atenção, mas não vai. Chega a nota, não tem o rendimento que imaginava. E a gente que trabalha com a psicoeducação, a gente conversa muito, tem muito esse feedback com eles. A gente coloca sempre eles num papel de protagonista ali daquela história. E quando o protagonismo assume a coisa de que eu fiz o melhor, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e ainda não dei conta, aí é onde, às vezes, a gente pensa, talvez ele tenha que entrar realmente com a medicação. E a gente percebe muita diferença quando a criança precisava mesmo da medicação ou não. É questão de nota mesmo. Intervenção nossa aqui do AE, às vezes a gente pede para aplicar um teste. Mãe, traz sem medicação. E na próxima aplica o mesmo teste. Traz com medicação. Gente, vocês não têm noção, assim, é muito gritante, sabe, a diferença que dá. Então, por que ele não aprende? O que causam essas dificuldades dos neurotransmissores que eu falei? O que acontece naquela caixinha que está ali o maestro que eu tinha falado?
A disfunção no córtex pré-frontal, né? As lesões que ali ocorrem, a falta desses neurotransmissores, elas implicam diretamente nas funções executivas. O que são as funções executivas? É um conjunto de processos, um conjunto de funções que acontecem no córtex pré-frontal, que impactam diretamente na questão do comportamento e na questão da aprendizagem da pessoa com TDAH. Então, por isso que eu falo muito em disfunção, porque as funções executivas, elas estão em disfunção. Eu preciso qualificar essas funções para que ele dê conta das exigências que vão vir no meio social e acadêmico dessa criança. Então, elas são funções mentais complexas, que são responsáveis pela capacidade de quê? De autorregulação ou autogerenciamento. Eu me autogerenciar para fazer algo. Elas são essenciais para o cumprimento de metas escolares, coordenando e organizando processos básicos como a memória e a percepção. Então, é o maestro. Se o maestro não gerir bem aquela orquestra, vai ficar toda desafinada. Outro exemplo que eu dou é de um controlador de tráfego no aeroporto. Se aquele controlador de tráfego não levantar as plaquinhas, não fizer a coisa certa, vai descer todos os aviões ao mesmo tempo, ou não vai descer nenhum avião, ou vão ocorrer acidentes, né? Então, aquele maestro, o controlador de tráfego da criança ali, ele não está trabalhando bem. Ele está com disfunção. Então, a gente precisa trabalhar que o problema não está no comportamento, e sim no quem está orquestrando essas funções, quem está deliberando. Ele recebe a informação e não processa para encaminhar para a ação. A função executiva é isso. Ele recebe pelos canais receptores, visual, auditivo, tátil, recebe as coisas e demanda para a ação, né? Resolução de problemas, planejamento, seja um comportamento motor, ele recebe a informação do ambiente. Eu cheguei na igreja, por exemplo, eu tenho que ficar sentada e quieta. Ele recebe isso e ele não consegue. Por quê? Porque o controlador de tráfego dele não está funcionando direitinho. Então, a gente tem que capacitar essa função para que ele consiga se autorregular, se autogerir e atender às demandas que acontecem no dia a dia, tanto no social como acadêmico. Então, as funções executivas, elas são requeridas ao tempo todo. Eu, quando faço links com vocês aqui de exemplos, eu tenho que ativar as minhas funções executivas de conhecimentos que eu tenho prévios, junto com o conteúdo, fazer a ligação e trazer para vocês, né? Eu consigo fazer essa ida e vinda, utilizar minha memória de trabalho para manipular as informações e trazer para vocês exemplos dentro de uma citação que está ali apresentada. Então, eu consigo porque a minha função executiva está contente. Ela está trabalhando, a memória de trabalho está conseguindo guardar a informação, manipular a informação e agir com isso. Na criança com TDAH, é uma das funções executivas que mais aparecem em defasagem. É a memória de trabalho, uma delas. Flexibilidade cognitiva é outra, mas a gente vai falar mais específico delas logo. Então, elas são requeridas o tempo todo, para qualquer ação que a gente faça, tá? Para o engajamento de tarefas, situações novas, para a qual a gente não possui um comportamento automatizado. O que é um comportamento automatizado? Quem dirige, entra no carro, a pessoa não para pensar, eu tenho que ligar, que eu tenho que botar no ponto morto, que eu tenho que passar a primeira, não fica relembrando tudo aquilo, né? Porque já é um comportamento automatizado. Então, as funções executivas, elas são requeridas sempre que esse comportamento não está automatizado. Quando foi automatizado, tu já não precisa mais da função executiva. Já automatizou aquele comportamento. Por isso que a gente fala na intervenção, na qualificação. A gente treina aquela criança para que ela consiga automatizar aquele comportamento e responder contento lá na sala de aula. Então, aqui, das funções executivas, tá? Que estão mais em defasagem na pessoa com TDAH. A memória de trabalho, o controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Oriundas disso, vem o planejamento, a resolução de problemas e a autorregulação. Mas a gente vai trabalhar cada função executiva em separado? Se vocês perceberem, que a gente já vai deixar um pouquinho melhor agora, elas se entrelaçam. Quando eu falo em resolução de problemas, eu vou estar falando também no controle inibitório.
Eu preciso de um controle inibitório para resolver problemas. Eu preciso de um controle inibitório para planejamento, para autorregulação. Então, elas se entrelaçam. A memória de trabalho, eu acho que ficou bem clara aqui quando eu falei, é como uma memória RAM do computador. É a memória imediata, na qual é a memória de curto prazo, que eu manipulo agora dentro da minha cabeça. Eu recebo a informação, vocês me fazem uma pergunta, eu guardo na cabeça e acesso e respondo, né? Então, é a minha memória de trabalho. Ela é a memória imediata, é o que a gente trabalha agora. Não precisa utilizar de recursos, puxar na memória de longo prazo, acessar algum conteúdo que já foi trabalhado. Então, a memória de trabalho, ela mantém a informação na cabeça, manipula essa informação e dá a resposta. Controle inibitório. É o responsável por controlar a atenção, controlar comportamento, pensamento ou emoção. Então, aquela criança que tem aqueles comportamentos que eu falei assim, muito exacerbado, tristeza, alegria, aquela coisa, ele está com dificuldade no controle inibitório. A gente tem que trabalhar o controle inibitório dele. Geralmente é aquela criança que não tem freio, que fala sem vírgula, que não fala e não respira, não espera o outro terminar para falar, sempre tem uma resposta na ponta da língua, não para sentado, se mexe o tempo todo. Então, é a dificuldade do controle inibitório. Filtrar distratores. O controle inibitório também, a gente sempre costuma dizer não colocar a criança com TDAH perto de janela, de colegas que conversam bastante. Por quê? Porque ele tende a se distrair muito fácil. Então, os distratores externos dificultam ainda mais que ele mantenha atenção e concentração para focar naquele objetivo, né? Em sala de aula, no caso. Então, o controle inibitório, basicamente, ele controla tanto o comportamento, como as ações, como emoções. Flexibilidade cognitiva é a capacidade de mudar de foco. Um exemplo, você vai para o trabalho todos os dias pela mesma rua, você sai da sua casa e você vai. Só que naquele dia, estão fazendo uma obra, você vai ter que desviar o seu caminho. Mas a gente faz isso automaticamente, né? Já pensa num novo caminho e vamos embora. Eu tenho aquele objetivo para chegar àquela ação, eu troco o foco, elaboro e consigo achar uma solução para aquele problema. Então, mudei o plano. Numa atividade, um exemplo bem básico que acontece com flexibilidade cognitiva. A criança lê o enunciado da prova, por exemplo, leu a primeira questão e não sabe, ele não vai, como a gente fala para qualquer pessoa quando a gente está ensinando a estudar, ele não vai para a segunda, para a terceira questão, ele vai parar ali, ele não vai conseguir organizar as ideias, né? Deixa que vai fazendo as outras, vai fazendo o que sabe, ou eu vou para mais fácil, depois eu volto para mais difícil, mudar, flexibilizar o pensamento, não consegue. Sem intervenção, sem auxílio, não consegue. Considerar diferentes alternativas. Isso acontece muito quando tem questão de interpretação de texto. Ele não é aquele pensamento muito fechado. Ele vai ler e vai entender aquilo, ele não vai interpretar, não vai elaborar aquela informação. É o que está ali. Como ele já lê geralmente só o começo e só o fim, dificulta mais ainda. É tipo, licença, desculpa. Pode falar. Por exemplo, a questão do enunciado, né? De uma questão. Ele tem que ser bem objetivo. Se ele não for objetivo, eu quero, por exemplo, que tu faça um círculo nos quadrados, né? Um comando bem objetivo, direto, né? Se tiver se esse enunciado ele vier de maneira mais maior, né? Se ele vier com mais detalhes, daí ele não vai ter essa compreensão, ele não vai conseguir ter essa interpretação, né? Sim. Então tem que ser bem direto o que eu quero. Eu quero que tu faça isso, isso, isso. Uhum. É uma das orientações que a gente sempre dá. Enunciados diretos, sem pegadinha, sem muita volta. Tu quer avaliar o conhecimento da pessoa, né? Uhum. Então, porque senão tu vai prejudicar e tu não vai avaliar o conhecimento dela. Às vezes ele tem aquele conhecimento, só não conseguiu chegar naquela resposta por conta que o enunciado estava dando 1000 voltas.
A gente quer ver aqueles enunciados de prova de vestibular, né? Desse tamanho, fala de 1001 coisas para perguntar o valor de X. Não era mais fácil dar os dados e, né? É o cálculo que você quer ver da pessoa. E isso acontece muito. E daí a criança com TDAH que tende a procrastinar, ele tem falta de foco. Tem dificuldade de ler instrução até o final. Isso aí é posto, tá, gente? Aí vem um enunciado que começa a dar 1000 voltas, quando chega no que a professora quer, ele já nem deu. Ele já não lembra mais nada. Ele já não sabe nem o que está pedindo. Porque já deu tanta volta e a cabeça dele já foi viajando, porque ele leva tudo para a cabeça. Aquele cérebro acontece 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Já não sabe. Aí é o burro, é o que não sabe? Não, se tu perguntar para ele, ô fulano, mas quais são os quadrados aqui? Esse, prof. A resposta que tu queria tá ali. Conhecimento ele tem. Então, outra coisa que eu não falei lá no diagnóstico, é sempre bom a gente reforçar, assim, ó, 99% das crianças com TDAH não tem deficiência intelectual, tá? Estão existindo muitos diagnósticos errados? Estão. Mas se a gente for fazer uma avaliação criteriosa, não tem. Por que aparecem esses diagnósticos truncados, diagnósticos errados? Porque uma criança com defasagem na função executiva não vai responder a contento, como a gente estava falando agora da questão. Então, os testes de QI, que o psicólogo sempre aplica, a VISC, ele vai dar rebaixado. Por quê? Porque ele não consegue acessar tais conteúdos, tais informações. Então, num teste, ele não vai responder a contento, o QI dele vai dar rebaixado. Mas ele não é de falta de conhecimento. É das funções executivas que estão em defasagem, não estão funcionando direito. Então, aonde tem muitos médicos que estão dando DI com TDAH. Aconteceu isso conosco aqui no AE. A gente tinha os gêmeos e veio um diagnóstico de DI, só que eles já eram nossos alunos. O médico veio, eles eram acompanhados pelo Ministério Público, pela saúde, e deu assim, Lu, que era a professora que trabalhava comigo. Menina, não são DI, eu não sou psicóloga, né? Não sei o que dou diagnóstico, mas a gente atende eles, a gente sabe. Dito e feito, pedindo para a nossa psicóloga reavaliar, aplicou os testes, e ela explicou bem certinho essa questão, que realmente em algumas áreas eles dão rebaixados, mas é por conta da memória visoespacial, que é do TDAH, as dificuldades deles do TDAH impactam no rendimento de um teste de QI. Aí eles vão levar um rótulo de deficiência intelectual até quando? Por isso que é tão importante, né, o diagnóstico multidisciplinar, né? Cada um tem a sua perspectiva ali juntos. Sim. Chegam no consenso. O diagnóstico interdisciplinar e essa intervenção também, né? Porque fazendo a intervenção correta, a gente tira um monte de diagnóstico de DI daí. Mas é bem triste, assim, se a gente aplicar um teste de QI... Claramente é uma falha. Se a gente aplicar um teste de QI no TDAH, geralmente dá rebaixado, tá? Como se ele rendesse como deficiência intelectual. Aí é onde a gente fala sempre em deficiência de base. Qual é a deficiência de base dessa criança? Se ele tem um TDAH, ele vai dar rebaixado. Mas ele pode alcançar. Diferente da deficiência intelectual, que tem que utilizar-se de outras estratégias. Ele tem dificuldade ali, né? Outra deficiência intelectual. Ele tem mais dificuldade, ele acessa aqueles conteúdos mais vagarosamente, sempre menos complexos, diferente do TDAH. Tu capacita e ele vai acessar os mesmos conteúdos das neurotípicas. Ele vai chegar. A gente vê aqui os nossos que começaram com a gente lá no terceiro aninho, agora estão no sexto, sétimo, nós estamos orientando a rede, né? É tão legal ver eles conseguindo se organizar. Tem suas dificuldades? Tem. Mas eles, nossa, saíram daqui e estão aqui. Né? E a gente vê que a intervenção dá resultado. Porque a gente fez a pesquisa aqui dentro, né? Então, a flexibilidade cognitiva também altera a questão da criatividade, né? Eu preciso ser flexível para... Sabe aqueles desenhos que a gente dá na educação infantil, que de um quadrado é para te bolar alguma coisa?
Então, aqui na minha cabeça já vem várias coisas. De um quadrado eu posso fazer uma quadra, eu posso fazer uma casa, eu posso... Isso é flexibilidade cognitiva. De um quadrado eu criar algo, né? Avaliar as possibilidades, avaliar a mudança de foco, não ficar naquilo estagnado, mas é um quadrado, o que é que eu vou fazer com o quadrado? Então, a criatividade é bastante abalada em quem tem déficit na função de flexibilidade cognitiva. É aquela criança pouco criativa, né? Não criar uma história, não escrever uma redação, entre outras coisas que vão aparecendo. Estou tentando puxar bastante exemplos de sala para ir fazendo o link, né? Então, a gente já falou sobre buscar soluções, adaptar-se às demandas do ambiente, mudança de estratégia, né? E a parte do planejamento. Elaborar e executar um plano de ação. Fazer um trabalho de artes, eu saber o que eu vou precisar. Vou precisar vamos supor que seja da tesoura, do pincel, da tinta, organizar o que eu preciso para aquela ação. Planejar, planificar o que eu preciso para fazer. Então, fazer ele pode conseguir. Se eu der tudo para ele, tu vai pintar um pano. Eu dou o pincel, eu dou a tinta, ele vai pintar, vai ser um trabalho maravilhoso. Mas se eu disser, nós vamos pintar um pano, o que a gente precisa? Precisa do pano, precisa do pincel, precisa de um pote de água para limpar o pincel. Eu nunca pintei pano. Mas assim, eu imagino que seja, né? A tinta. Vou precisar de algumas coisas. Então, pensar num plano, nas etapas de uma atividade, planificá-las para acontecer. É difícil. Ele tem dificuldade e temos que capacitá-los para isso. Eu dei um exemplo, mas isso aqui aparece em várias coisas dentro da sala de aula. Fazer um trabalho em grupo, quem fala primeiro, quem vai apresentar, né? Um teatro, entre coisas mais complexas também. Planejamento, criar caminhos estruturados para atingir metas, realizar tarefas e facilitar a execução de atividades. No dia a dia de uma pessoa adulta, o que a dificuldade no planejamento impacta? É aquela pessoa que ela gasta 3 vezes mais gasolina. Né? Eu não posso dar exemplo para vocês, porque a gente não é tudo da mesma região. Mas vamos supor que eu saio aqui da fundação e tem um shopping do outro lado da BR. E eu tenho que passar na padaria e no mercado para ir para casa. Eu vou parar, vou passar no mercado, que já é aqui, passo na padaria, faço a volta e estou no shopping. A pessoa com TDAH não dá conta dessa organização, sabe? Ele vai provavelmente lá no shopping, porque o shopping pode fechar, aí vem na padaria para depois no mercado. Então, ele gasta 3 vezes mais gasolina. Eu dei só um exemplo bem básico. É uma pessoa que não consegue. Eu tô ficando preocupada com esse curso, porque eu tô cada vez mais me identificando, gente. Ele não consegue se organizar minimamente para dinamificar o dia, dinamificar suas atividades. Eu tenho a semana que vem é semana de prova, né? Segunda é de uma, terça é de outra, quarta é de outra, sexta. Ele vai começar a estudar talvez lá para lá de quinta, porque é o que ele mais gosta. Mas ele não tem noção que primeiro vai vir a segunda. Então, ele tem que fazer um planejamento para resolver aquela ação, aquela demanda que está vindo. E é muito difícil. E a gente se depara, às vezes, assim, ó. Teve um curso que a gente deu, eu e a Lu, que é a intérprete. Depois ela pediu um artigo que, na vez, a gente... Porque muda um pouco os cursos, né? Aquele lá tinha um sobre violência escolar e ela teve que pedir para outra intérprete que ela saiu chorando. Ela ficou bem emocionada, porque ela foi se vendo, que a gente falou muito de como é aquela criança na escola. Cada curso a gente puxa uma, né? E ela se emocionou, e depois ela procurou a gente conversou, encaminhou ela para diagnóstico, uma adulta, uma intérprete aqui da Fundação. Então, assim, é bem impactante quando a gente dá esses exemplos corriqueiros, tu para, assim, meu Deus. Mas fica tranquila, tá? Eu sou TDAH e tô bem aqui, ó. Eu tô super bem, consigo Bom saber. falar, a gente dá conta. Resolução de problemas. Iniciação, persistência e conclusão. Aquilo que eu falei de começar... Então, vocês estão vendo que tudo ela vai se entrelaçando. Lá no controle inibitório, vem junto o planejamento e vem junto a resolução de problemas. Né? Porque para eu resolver o problema, eu tenho que me controlar para elaborar um plano para poder iniciar e concluir uma atividade. Porque eu não vou conseguir pintar o pano se eu não tiver pego o pincel.
Não vou, né? Eu não vou conseguir atravessar a BR se eu fui pelo caminho que é contramão, porque eu não planejei, porque eu não pensei antes. Motivação, aquilo que eu falei da baixa autoestima e de procrastinar. TDAH tende a procrastinar. Por quê? Porque, como ele tem dificuldade nessas áreas do cérebro, ele utiliza muito mais energia para fazer algo que, para gente, para mim, elaborar esse caminho foi muito rápido, né? Para outras pessoas, isso pode demandar uma energia muito grande, que prefere ir de Uber. Ah, não, vou de Uber, que só de pensar, de ter que chegar lá, ter que parar o carro. Não. Então, ele usa muito mais energia. Por quê? Porque aquela área dele, do cérebro, que não está habilitada, ele vai utilizar de outras áreas, muitas outras áreas, muito mais energia para compensar aquilo que está em defasagem. Então, o que acontece? A estafa muito rápido. Onde a gente sempre dá essa orientação para os professores também. Momentos de atividade, hora de descanso, hora de trabalho, hora de descanso, hora de trabalho, porque aquele cérebro não vai render as 4 horas seguidas. O esforço mental continuado para ele demanda muita energia para compensar essas áreas que estão em defasagem. Então, assim, ó, não é muito difícil, é impossível para ele dar conta. A gente vai ampliando esse tempo? Vai ampliando esse tempo. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos? Sim. Mas como daí ele procrastina, ele já não tem mais motivação para continuar. Vou dar um exemplo de um dos meninos nossos que está no 7º ano. Ele está só em orientação, ele é egresso, ele não está mais em atendimento no AE, né? E a mãe procurou que ele teve uma prova surpresa, pensa para o TDAH, uma prova surpresa, de, sei lá, se era matemática, o conteúdo não importa. E ele tirou 0, ele não fez nada. O que eu fiz com isso, né? Chamei, conversamos eu, ele, o pai e a mãe. Perguntei para ele, tá, mas eu sou TDAH, não pode fazer isso, eu assim para ele. Porque ele era aqui, esse é o trabalho da psicoeducação. Tu eras aqui, agora tu já estás aqui, tu já te organiza, e o que a gente sempre conversa? É surpresa? Vê o que dá para fazer. Se de 10 questões, tu tivesse tentado uma, não precisava nem ter acertado, porque ele nem tentou. Ele, a prova surpresa, o professor não avisou, pronto. Entrou naquele marasmo, procrastinou, baixa motivação, desculpa, baixa motivação e não foi, ele nem tentou. Daí eu olhei para ele, o que eu vou lá conversar com os professores agora? Ah, mas ele não podia dar assim. Eu assim, concordo, eu posso lá reforçar a orientação para os seus professores, mas eu não tenho nem cara para te defender, porque tu nem tentou. Aí ele baixava a cabeça, baixava a mão, né, assim, ó. Como quem diz, tá, eu tô errado, porque eu disse pra ele assim, ó, tu tem que entender, Henrique, que tá, foi surpresa, vai que tu... E era surpresa e era de consulta, tá? Ele nem tentou. Era surpresa e consulta, era só ele fazer. Henrique, se tu tivesse pelo menos tentado e não conseguido uma, eu podia chegar, olha, a gente sempre tem que avaliar pela qualidade, não pela quantidade, essa uma foi bem feita, né? Vamos refazer esse teste, enfim. Mas eu botei ele como partícipe daquele processo, como responsável da parte que ele cabia. Ele precisa entender que sim, ele tem limitações, mas ele não é deficiente. Então, ele podia sim ter feito alguma coisa por ele, né? Que é onde entra essa questão da resolução de problemas, da autorregulação. Regulação para não procrastinar. Eu tenho que me autorregular. Tá, o professor está errado, não está legal, mas eu vou fazer o que eu posso. Vou dar o meu melhor. Eu vou fazer, eu tenho capacidade, eu acredito, e ponto. Dali para frente eu podia perder esse aluno ou motivá-lo. Perder, eu digo assim, para que esse comportamento se instale, porque ele pode voltar a fazer isso, ou com isso melhorar e que ele não faça mais. A mãe já é extremamente rígida e cobra demais. Eu falei para ele, tá, tu entendeu o que eu queria que tu entendesse. A tua parcela de culpa na coisa, né? Tu fosse culpado, tu fosse errado, só que deu, passou. Isso não vai mais acontecer porque eu acredito em ti, tu consegue. Né? Então, assim, ó, tá, o navio afundou, mas vamos lá, vamos levantar de novo. E isso acontece muito com o TDAH, tá? Esses altos e baixos. E a gente, com a psicoeducação, tem esse papel, a gente, enquanto educador, resgatar esse aluno.
e não afundar, porque a gente sempre fala que tipo de escola que a gente quer oferecer. Tem, não vai dar nada mesmo, não presta, deixa eu ir estudar no final da sala. Não. Corresponsabiliza, faz com que ele entenda e tá, aconteceu, agora vamos para frente. Se não aconteça mais, tu é capaz, sempre elogiar as pequenas conquistas, valorizar que para ele demandou muito esforço para aquilo, né? Às vezes para a gente, podia ter feito melhor, mas tu percebe que ele fez um esforço, que ele não tá mais naquela bolha parado, ele tentou, ele está se esforçando, ele está tentando. Então, valorizar sempre as pequenas conquistas e o empenho dele. Eles funcionam muito bem com aqueles sistemas de recompensa, sabe, que tem, de estrelinhas, disso, daquilo. Eles funcionam muito bem. Tem até um programa que a gente estava aplicando aqui, que é o Helps, que é para fluência de leitura. E esse programa trabalha com um sistema de recompensa, de estrelinhas. Aí, quando atinge tantas estrelinhas, ele pega um brinde lá na caixa. É bem legal. É um programa de fluência de leitura que não é só para TDAH, é bom para qualquer aluno, tá? A autorregulação, como eu já falei, monitorar e modular sua atenção, comportamento para atingir objetivos. E adaptar-se às demandas dos ambientes. Como eu dei o exemplo, eu vou numa igreja, a gente vai numa festa, numa balada, a gente se comporta de forma como o ambiente nos pede. E para o TDAH isso é muito difícil. É fazer essa leitura e se autorregular para aquilo. Porque ele tem aquele comportamento dele instalado, né? Então, essas são as funções que mais aparecem em defasagem e é em cima delas que o atendimento educacional especializado tem que trabalhar, na qualificação. E entendendo um pouquinho sobre essas funções, o professor vai entender melhor esse aluno e minimamente poder auxiliar, que eu sei das demandas do professor do ensino regular, que é, né, bem mais difícil estar ajudando esse aluno, mas minimamente tu consegue. Eu já vou dar, depois eu vou dar algumas dicas assim de estratégias para que esse professor consiga, na questão dos enunciados, na questão da avaliação, na diversidade das aulas, explorar todos os canais de aprendizado. Então, várias coisas que o professor do ensino regular consegue sim facilitar. E não facilitar só a vida de quem tem TDAH, não. Quem tem uma dificuldade de aprendizagem também, tá? Você beneficia muito dessas orientações que a gente dá do TDAH. Então, aqui vem aquela coisa que eu falei, qual é o tipo de escola que eu quero oferecer? Eu quero oferecer a escola que não foi a que eu tive, né? De 40 anos atrás, que era uma escola punitiva, que era uma escola onde o professor era detentor de saber, que os alunos não eram partícipes, que não eram atores daquela aprendizagem. Hoje a gente acredita numa escola colaborativa, onde somos partícipes, onde o aluno tem voz, e sim, é essa escola que a gente quer oferecer. Então, como eu disse assim, ó, o professor, na detecção dos sintomas e na intervenção com os alunos, ele é a figura máxima, né? Como eu falei, na educação infantil, passa 12 horas lá. Tem escolas que é 8 horas, tem escola que é 4 horas. A gente tem que estar muito atento para identificar, para que a gente não tenha esse problema com a autoestima, para fazer essa criança acreditar nela. Não, nunca expor ninguém, né? Não só ele com TDAH. Expor esse aluno perante a turma, chama de canto, conversa, né? Leva para fora da sala, mas não expõe, não ridiculariza o aluno, não falar do aluno na frente dele. E outra coisa que a gente fala bastante, que é comum acontecer, as crianças com TDAH serem punidos pelos seus sintomas. Deixa mesmo, ele não presta atenção, deixa reprovar que ano que vem ele aprende. Ele foi punido por um sintoma, não por falta de conhecimento. Esse aí é bagunceiro, não vai dar nada, deixa eu ser recreio. Ele não prestou atenção, não terminou a atividade, ele precisa de mais tempo, como é que ele vai terminar? Então, nunca punir pelos sintomas, né? Porque existem os sintomas, existem sim as malcriações também, né? Não vamos ser tão assim, mas muitas crianças com TDAH são punidas pelos sintomas do transtorno. E não é justo, né, gente? Não é justo. Então, a Leiliane ali, ela tá de óculos. Aí ela foi para a escola sem óculos e ela vai fazer a prova igual. Ela vai render? Vai conseguir fazer a prova?
né? Daí ela vai repetir porque o óculos dela quebrou? É isso, entendeu, gente? Assim, um diabético, ele precisa de insulina, né? A gente acredita que precisa da medicação. O TDAH precisa da intervenção, ele precisa capacitar essas funções que estão em defasagem. A Leilane precisa de um óculos, uma outra criança, o TDAH precisa de um tempo maior para fazer uma questão. Ele precisa de enunciado mais claro. Ele precisa de outros subsídios para acessar um conhecimento? Sim. Cada um precisa, cada um aprende por canais diferentes, isso, né? Todas as pessoas. Então, vamos respeitar também quem tem TDAH com as suas limitações. Então, na escola, né? Percebe-se a incapacidade, a criança percebe a incapacidade dele. Aí ele começa a gerar pensamentos negativos, né, sobre ele. Eu não consigo mesmo, eu sou um burro, eu não aprendo. Ele mesmo já cria os rótulos, as professoras, os professores, o pessoal da comunidade escolar criam rótulos, isso gera ansiedade, afeta diretamente no desempenho do aluno, piora a execução de atividades. Isso fica um ciclo vicioso, onde eu falo que entra na questão da baixa autoestima, no abandono escolar, na repetência escolar. Por quê? Porque faltou acreditar naquele aluno, fazer a intervenção necessária. E aí entra a questão da sensibilidade, né? E não faz sentido a gente trabalhar tanto e trazer tanto esse tema para, né, eu digo aqui, eu falo por nós aqui na nossa escola, a gente traz tanto essa questão da escola inclusiva, não faz sentido a gente ter toda essa fala e não colocar na prática, né, e não fazer isso com os nossos alunos de maneira efetiva. Essa coisa da escola punitiva, né? Uhum. Tem que cair por terra. Eles são agentes, né? A gente tem estudado tanto disso, a importância de quão mais é gratificante para qualquer aluno que ele seja partícipe desse processo de aprendizagem, né? Que ele esteja ali junto e não um mero receptor de conhecimento. Exato. E se a gente não acreditar e não ter a empatia com esse aluno que tem essa dificuldade, porque ele não é incapaz de aprender, ele só precisa de um tempo a mais, ou de outra estratégia, né? Ele só precisa de um olhar. E às vezes não é só a criança com TDAH, são outras tantas com dificuldade de aprendizagem que estão na nossa sala. Então, aquele professor bom, para mim, né, é aquele que os alunos vão muito bem. E não aqueles que, comigo, minha matéria é difícil, ninguém vai bem, ninguém tira nota do gente, acabou isso. Tu não tá avaliando, né? Eu, quando eu já dei aula, né, eu nem falei da minha trajetória, né? Eu tenho 20 e poucos anos de sala de aula, tá? Eu tô há 7, 8 aqui na fundação, mas era de sala de aula, então eu dei aula de 0 a 4 anos do magistério, eu dava aula para magistério também, de professores. Então, assim, eu escutava nas salas de aula, dei aula de artes também, do 5º ao 2º grau, né? Foi tudo ruim, lasquei na minha prova, assim, gente, eu quero que todo mundo vá bem na matéria. Quer dizer que eu sou uma boa professora, que eu ensinei bem? Né? Então, aquela escola punitiva, onde eu sou detentor de saber, que eu vou ferrar com os alunos. Gente, acabou isso. Vamos valorizar, vamos fazer valer a nossa profissão, né, de pedagogos. Nosso papel, nosso juramento quando a gente se formou. A gente está aqui para quê? Eu tô aqui Exatamente, né? Qual o sentido da prática do professor se não for em prol do aluno, né? Sim, eu estou para ensinar, eu não estou para punir, né? Meu papel é ensinar. E se toda a minha sala foi ruim, eu me culpar muito. Se eu não tiver atingido um objetivo com um aluno meu aqui do TDAH, o que eu estou fazendo? Por que eu não estou conseguindo? Eu vou me punir, eu vou me culpar com aquilo, né? Mas a gente está vendo uma mudança na educação, né? A gente acredita. Estão todos aqui, buscando capacitar-se, buscando entender para poder fazer o melhor para os nossos alunos. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho das adequações, mas a parte prática, eu já falei, esse curso, o objetivo era esse mesmo, eu dar um apanhadão geral para quem não teve nenhum acesso, quem já teve um pouquinho, e dar esse apoiozinho, né, na parte prática.
Então, o apoio da equipe pedagógica, a equipe da escola, porque o professor sozinho em sala também não faz tudo, né, gente? Não consegue, não dá conta. Então, o apoio da equipe pedagógica, ele é fundamental e agora é garantido por lei. Então, tu, professor, não se sinta abandonado. Procure o apoio pedagógico. Cada escola tem um nome, né? Coordenador pedagógico, apoio, orientador, supervisor. Procure, não se sinta sozinho. Procure a gente da fundação, vão atrás. E agora é garantido por lei. Se essas famílias baterem pé lá no ministério, eles conseguem tudo que está garantido na lei. Então, a escola deve contribuir, pode e deve contribuir com essas estratégias que a gente vai falar agora, que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, respeitando a especificidade de cada um. O que eu quero dizer? Eu até botei essa semana, que eu recebi de uma professora, onde é que estava escrito, qual era a lei, porque ela já tinha falado para os professores que o aluno precisava sentar na frente, que isso, que aquilo, e que eles não estavam querendo cumprir. Então, está aqui. Agora a gente tem a lei e procura a equipe pedagógica da escola, porque toda estratégia que vise contribuir para o processo de ensino-aprendizagem está garantida naquela lei. Quando o professor de AE for lá dar uma orientação e aquela equipe não quiser cumprir, o coordenador tem que ir lá e dar orientação e a equipe, todos os professores cumprirem. Então, é obrigação do professor minimamente deixar unir as estratégias de ensino com as especificidades de aprendizagem daquele aluno. Dar as ferramentas necessárias para que o aluno consiga aprender. Facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, é obrigação nossa como pedagogo. Agora está na lei. Não é mais o que eu acho, o que é correto. É o que está obrigado. A gente precisa fazer. A gente não pode mais deixar essas crianças sem ajuda, sem intervenção. Então, uma das que a gente fala sempre, e muitos professores às vezes dizem, mas todo ele vai sentar na frente, todo ele precisa sentar na frente. Não. Tu vai olhando o teu aluno, tu vai observando. Tem aluno que não gosta de sentar na frente, mas tem que ver o rendimento dele, como é que ele tá. Tu pode fazer combinados, tá? Tudo bem, tu não senta atrás, na última, mas vamos sentar na segunda, terceira, mais próximo da mesa da prof. Então, a gente sempre devia, de regra, quando é aquele aluno, principalmente muito hiperativo ou muito desatento, que tem os sintomas muito exacerbados ali, longe de janela, né? Prioritariamente nas primeiras carteiras, com acesso bem para o quadro, que ele consiga ver os dois lados, e longe de colegas que possam distraí-los. Tem aqueles mais conversadores, mais tagarelas, né? A gente sempre deixa para colocar colegas mais quietos, que não vão estar distraindo ele. Não é nem para puxar para conversa, não. Porque eu estou aqui, tem uma máquina se mexendo ali, a fundação está um canteiro de obras, então eu consigo eliminar esses distratores para prestar atenção aqui com vocês. Tem horas que eu perco o foco, mas o aluno com TDAH, ele perde o foco constantemente. Então, aqueles alunos que fazem mais barulho, que falam mais alto, que são mais bagunceiros, vão tirar a atenção dele. Então, ele já tem dificuldade em focar a atenção, né? Ele vai perder a atenção mais ainda. Na janela, passa um passarinho, passa um carro, já esqueceu que está na sala de aula, já nem lembra onde é que está. Já tirou a atenção. Manejo do tempo e comportamento. Aqui eu sempre falo para a gente observar qual é a dificuldade mais importante do aluno. Porque do nada adianta também eu lá em sala de aula, eu querer dar conta de todas as dificuldades dele num primeiro momento. Eu tenho que priorizar metas. Ele não para sentado. Ele não para sentado, ele fala o tempo todo e ele não traz o material. Prioriza um comportamento. Regula aquele comportamento e depois prioriza outro. O que mais está dificultando o processo, a aprendizagem dele, a permanência dele em sala de aula? Se ele parar sentado, já ajuda, né? Dali ele vai parar sentado,
Aí eu consigo organizar o material dele, tá. Então vamos priorizar, ó. O ensino de habilidades deve priorizar como meta um comportamento específico por vez. Assim que a meta tiver sido atingida, a gente prioriza outro comportamento. Porque eu não vou conseguir modificar vários comportamentos ao mesmo tempo. Eu tenho que priorizar. E isso quem fala é Matos, tá? É um dos maiores pesquisadores de TDAH aqui do Brasil. Paulo Matos. Tem vídeos que a gente indica dele. Eu acho que eu botei vídeo dele lá no EAD. Acho que eu botei uma entrevista de Paulo Matos lá, que fala bastante sobre o TDAH. Então, assim, verifica qual o comportamento que está mais evidente, o que está mais dificultando lá na sala de aula e elabora um plano para aquilo. Ah, ele não para sentado. Prevê o tempo que ele fica sentado. E um exemplo que eu dou sempre, assim, né? Proporciona esse aluno levantadas. Pede a ele para distribuir as folhas. Pede a ele para ir buscar uma folha que tu nem precisa na secretaria. Pede a ele para registrar um negócio no quadro. Verifica quando aquele aluno começa a mostrar o incômodo e... Deixa eu só autorizar alguém aqui. Verifica que esse comportamento vai acontecer e antecede essa levantada. Então, não é ele que está levantando e não está aguentando. Ele sabe que logo a prof vai pedir para ele fazer algo, então ele vai tentar se segurar mais tempo na carteira. Ele vai aprender a se autorregular. Então, proporciona a ele esses momentos. Ele tem aquela hiperatividade, né? Aquela coisa de estar se movimentando. Bota ele como ajudante da sala. Ele não precisa ser o ajudante sempre, mas proporciona esse momento. Eu acho que deu para entender, né? Assim, uma dica, né, de estratégia. Comunicação constante com os pais, estabelecer rotina de estudo e organização. Sim, às vezes vai precisar sentar, e até isso faz com a turma toda, é bem legal. Ah, vocês não estão conseguindo se organizar, vamos montar um planner de como a gente vai estudar em casa? Porque não precisa fazer específico com aquele aluno. Tu não vai também parar e ter tempo para trabalhar só com aquele aluno, né? Então, gente, vamos montar um esquema de estudo, vamos pesquisar, vamos para o laboratório, vamos pesquisar na internet como que se organiza para estudar. Aqui eu trouxe 3 exemplos, né? Aquele exemplo que eu dei lá tenho prova de segunda a sexta. Bota um post-it de cada matéria, com data. Estudou, tira o post-it. Estudou, tira o post-it. Ele se organizar, porque ele não consegue planejar. Para a gente parece muito simples. Ah, eu vou ter tal prova. Hoje eu já saí de casa, sabia que ia ter esse curso. A gente se organiza mentalmente, mas eles precisam disso aqui, ó, do papel. Então, aqui tem a de post-it. Tem essa outra aqui, ó, de tabelinha. Aparece mexendo o mouse aí para vocês? Ah, tá. Porque eu estou mostrando e não perguntei se aparecia. Então, aqui, ó, o segundo. É só um quadro, preciso estudar, estou estudando e já estudei. Com post-it. Então, ele vai conseguir se organizar. Seja numa folha 4 aquilo ali, né? Porque ele não consegue priorizar. Esse mesmo menino do 7º ano que eu falei que não fez a prova lá, faz 1 ano e pouco. A gente fez as etiquetas no caderno colorida, porque a mãe começou a trabalhar e antes a mãe dava todo suporte. E a mãe estava ficando doida que chegava do trabalho e não tinha feito nada dos deveres em casa. Então, a gente montou uma rotina de estudo com ele dessa maneira. Aí, Henrique, que era trabalho de inglês para quarta-feira. Bota ali, não precisa estudar. Bota tudo, né? E vai fazendo. O que tu não conseguir, tu deixa que a tua mãe vai te ajudar. Mas o que não pode é a tua mãe chegar em casa e tu não ter feito nada. Tem a questão do planner ali, que é uma rotina de estudo, né? Ó, básica. Horário para a escola, horário de tarefa. Das 8 ao meio-dia ele vai para a escola. À tarde, da 1 às 3, ele faz as tarefas. Das 3 às 5, ele brinca. Ele tem o tempo dele livre, faz o que ele quer. Das 5 às 9, ele estuda. Essa rotina, eu montava muito com os nossos alunos ali. Eles iam para a Lu, que era a intervenção, que é a professora do AE, e eles faziam essa rotina comigo fora. Então, ajudava bastante. Porque eles não conseguiam se organizar para fazer deveres,
tempo para estudar, passava a tarde inteira brincando e tal, então eu montava sempre plannerzinho com eles. Então, eu dava tantas fichinhas, ó, vocês têm tantas para brincar, você quer brincar uma quarta-feira a tarde inteira, você vai brincar a tarde inteira, mas vai ter dia que você vai ter que ajudar em casa, você vai ter que estudar, né? Ou você pode fazer um pouquinho de coisa cada dia. Então, eu botava eles também montando aquela agenda com eles. Então, montar a agenda, assim, é muito legal para, não só para o período de contraturno, para eles se organizarem, como para vocês na sala de aula. Porque tendo a agenda, bota um como responsável, e esses hiperativos da sala pode ser o responsável, cada um dia ou cada uma semana, por estar anotando. Hoje eu passei um deveres de matemática para entregar quinta-feira. Então, esse que é o responsável da rotina, da agenda do dia, né? Vai lá na quinta-feira, deveres de matemática. Então, bota ali como... Lembra daquele... Acho que ainda tem, né? Aquele espelho de classe que tinha? Então, bota do lado do espelho de classe a rotina da semana da sala. Ou do mês. Então, não é só agendar a prova, agendar... E isso tu já aproveita aquela criança que precisa estar levantando, que é mais hiperativo, que acaba as coisas. Então, tu montando uma rotina, tu ajuda várias outras questões que acontecem em sala. Diminui aquela coisa de ficar toda hora chamando a atenção, fulano, que a gente fica na sala assim, né? Então, estabelecer com a criança e os seus pais o método mais fácil de organização e planejamento de estudo em casa e rotina diária. Incluir uma programação de estudo com intervalo e, assim, não acúmulo de matéria nem estafa do aluno. Não sei se tem professores aqui também de 5º ano para frente. A gente sempre fala para os nossos alunos, vocês pesquisem aí o esquema de estudo Pomodoro. Ele já tem ali, ele é um tempo de estudo intervalado. É uma tática de ensino de auto-monitoramento para estudo. E funciona super bem com quem tem TDAH, tá? Eles costumam falar assim pra gente, tá, prof, a gente já trabalhou um pouquinho ali no AE, né? Já trabalhou um pouquinho, agora a gente pode descansar um pouquinho? Sim, podemos descansar um pouquinho. Já, né? Porque eles precisam estar desse tempo de descanso. Então, esse tempo de descanso vai ser eu tomar uma água, tu vê que aquele fulano tá lá assim, ó, na cadeira, ô, fulano, não quer ir lá pegar tal coisa para mim? Ou não quer ir no banheiro? Sabe? Mais vale tu fazer com que ele dê essa volta e dê essa autorregulada e voltar ativo para tua sala, do que dali ele já não precisa mais atenção e já cair naquele comportamento e já era, né? Não volta mais. Então, aqui tem outros recursos que eu trouxe, assim, ó, para a sala que vocês podem usar, tipo o espelho de classe ali que eu falei do planejamento da semana, né? Um planner, uma agenda. Então, são recursos que pode usar e construir de forma divertida com todos eles. Lembretes em agendas ou cadernos. É bem importante, assim, não tem tempo de estar montando aquela agenda, como eu falei do espelho de classe. Adota a agenda com eles, faz com que eles registrem. Isso faz com que eles comecem a se organizar. Isso para todas as crianças, tá? Para o TDAH é necessário. Para os outros, ajuda a se organizar e aprender a se organizar antes. Que automaticamente, ao longo dos anos, a gente vai se construindo enquanto aluno, né? Nós fomos nos construindo, fomos achando a melhor maneira de estudar, a gente vai achando... Eu funciono melhor lendo, outras ouvindo, e assim a gente vai. Só que as crianças com TDAH necessitam dessa intervenção, e para os típicos, a gente pode já ajudar nesse processo de autoconstrução enquanto aluno, né? Se organizar para estudar, para aprender. Lista de tarefas, anotar tudo que precisa. Lista de tarefas vai muito com tudo que eu tenho para estudar, que eu estou estudando e que eu acabei. Ou só faz uma lista mesmo e vai riscando. Fiz, eu tenho que tirar o lixo da casa, eu tenho que estudar para matemática, tenho que arrumar minha cama. Tem gente que vai se organizar com lista, tem gente que vai se organizar com planner. E isso vai ter que verificar com o aluno a melhor forma dele se organizar. E isso tudo vocês também, quando não tem tempo em sala, conversar com a família a importância disso, né? Para a família estabelecer com eles. Anotação em prova e trabalho. Quadro de aviso e cronograma, que é aquilo que eu já falei, né? Servindo como ferramenta organizadora de horários e datas importantes.
E aqui, ó, como eu já tinha falado, uma outra dica, ainda dentro desta, é eleger junto aos alunos alguns representantes a serem responsáveis por cada recurso. Então, fulano vai sempre anotar na lista de tarefas que tem para fazer, fulano é responsável pelo quadro de aviso, né? Botar esses alunos para trabalhar junto. Estrutura de abordar conteúdo, forma de conduzir atividade e avaliação. Então, ali eu estava mostrando um mapa conceitual, né, sobre vírus. É uma forma de organização, é uma forma de estudar. Muitos conseguem, assim, fazer resumos, né? A professora deu lá 5 páginas para estudar, fala para ele levantar os pontos principais e fazer um mapa conceitual. É muito mais fácil de estudar e ele vai estar levantando as alternativas. Então, adaptação de currículo e ou métodos materiais de ensino. Uso de recursos alternativos para explicar o conteúdo. Gravação de áudio, filme, figura, explorar todos os canais de aprendizagem. Oferecimento de tempo extra para a realização das avaliações. As avaliações também podem ser feitas oralmente, se ele precisar, porque muitos funcionam muito melhor no oral, né? Só que, mas daí a gente vai ficar sempre fazendo avaliação oral? Não, a gente vai sempre combinando e estabelecendo regras com eles. Essa a gente vai fazer escrita, essa a gente vai fazer oral, modificando as formas de avaliação, explorando esses canais. Correção de avaliações e atividades, considerando o conteúdo da resposta e não o formato dela. Como a gente tinha comentado ali, da questão, a Leilane trouxe aí o exemplo de quadrado, né? Eu tenho que considerar a resposta, se ele teve a apropriação do conteúdo, porque às vezes, principalmente na matemática, aquela conta vai vir toda desgovernada, mas o resultado deu certo. A forma como ele organizou para resolver aquele problema pode não ter sido o usual e o habitual, mas ele chegou no objetivo, né? Então, a gente tem que considerar isso nas nossas avaliações. Aqui tem exemplos de a gente estar modificando conteúdos, tá? Aqui é uma adequação simples, primeiro, ó, conteúdo de latitude e longitude. Muito difícil para um aluno com TDAH, aliás, até para a gente entender isso aqui de linha do Equador, aquela, né? Latitude e longitude. Aí a mãe mandou isso aqui, que era um exercício que ele tinha que fazer, e ele não estava dando conta de acessar o conteúdo, enfim. A gente fez uma adequação simples aqui do lado, ó. Latitude, as linhas na horizontal, deitada, e o exemplozinho, né? Longitude, linha na vertical, em pé, e o exemplozinho, que são as latitudes paralelas e os longitudes meridianos. As localizações, norte, sul, leste, oeste, e ele conseguiu responder aquele exercício que ele tinha, através dessa adequação super simples que a gente fez. Aqui, essa menina de rosa, ela não lê. Não, ela lê. Não, ali é formas que a gente fez para que ela faça resumo. Assim como eu mostrei aqui na anterior. Deixa eu ver se aqui. Aqui, ó, na anterior, que é o mapa conceitual, né? Aqui, ela vai ressaltando as palavras importantes. Aqui fazendo o círculo e aqui usando marca-texto. Marca-texto, muita gente utiliza dessa estratégia, né, gente? Mas o aluno com TDAH, às vezes, ele precisa dessas dicas. Então, para estar se organizando. Para se dar para um texto muito extenso, enfim. As avaliações também podem ser divididas em 2 momentos, tá? Se aquela prova vai demandar muito esforço mental, a gente pode dividir em 2 momentos. Às vezes, a gente pode retirar esse aluno de sala, fazer com que ele faça num ambiente com menos distratores. Na sala, tem uma aluna nossa, que foi aluna do AEE, que ela está no 8º, 9º ano e ela ainda faz prova na sala da coordenação. Ela não consegue fazer prova dentro da sala de aula. E já está ela está, acho que no 9º ano já, essa menina. Então, assim, às vezes, ele não vai conseguir eliminar aqueles distratores, ele ainda não está conseguindo dar conta. Então, proporciona um espaço com menos distratores, conversa com a coordenação da escola, com a orientação, entrega aquela mesma avaliação, essa aluna vai... Mas isso é em extremos, né? Retirar da sala de aula para que ele dê conta de fazer. Esgotadas as possibilidades de sala de aula. Alternar entre prova oral e escrita.
enunciado direto, sem pegadinha. Se preciso for, ler o enunciado. Ele tem muita dificuldade, como eu falei, em ler a instrução até o final e interpretar o que está se pedindo, né? Então, lê o enunciado para o educando e ajuda a interpretar. Eu sempre falo que a gente deve oferecer os apoios necessários, nunca além do que ele precisa, né? Sempre aumentando as exigências. Hoje eu li o enunciado e interpretei, amanhã eu só vou ler, amanhã, né? Daqui a pouco eu só vou ler. Daqui a pouco tu vai dizer, não, agora você é capaz de ler e compreender. Pede para que ele leia, para que ele repita o que você pediu. Pergunta para ele o que está sendo pedido ali, para ver se ele conseguiu entender. Então, as adequações são realizadas para avaliar o que ele sabe, e não para deixá-lo frustrado, nervoso e incapaz. Então, a gente facilita tudo que puder, dar os apoios necessários, nunca além do que ele precisa, porque eu tenho que ir aumentando as exigências, né? Ele não tem uma deficiência instalada, ele tem capacidade, a gente está modulando e trabalhando naquela criança. Então, se primeiro eu preciso ler o enunciado, interpretar para ele que ele consiga responder, tudo bem, mas aos poucos a gente vai diminuindo esse apoio. Daqui a pouco eu só vou ler. Daqui a pouco eu vou pedir para que ele leia e fale o que está pedindo. Se eu ainda verificar que ele não conseguiu interpretar, eu ajudo ele a interpretar. Então, dando o apoio necessário nessas avaliações, para que eu consiga verificar a questão do conhecimento, né? O que ele aprendeu. Apropriar-se dos conhecimentos acerca do TDAH. Então, é isso que vocês estão fazendo aqui, né? A gente precisa se apropriar dos conhecimentos para a gente poder trabalhar com os alunos. Recompensar os progressos sucessivos, em vez de esperar o comportamento perfeito. Não espere ele melhorar em todos os sentidos, em todos os fatores. Reconhece cada esforço dele, né? Vamos valorizar os nossos alunos, não só os com TDAH. Vamos valorizar as nossas crianças para que a gente possa contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e não frustrá-los mais ainda, né? Trabalhando assim a autoestima, trabalhando a criticidade do aluno. Reconhecer também a importância do envolvimento afetivo do educando. Então, quando eu me envolvo, quando eu o respeito, ele se sente acolhido, né? E nas relações afetivas, você sabe que o conhecimento se dá de maneira muito mais efetiva, porque as áreas da emoção e da razão no cérebro estão lado a lado e já está comprovado que o conhecimento, quando trabalhado, utilizando tanto a criança como partícipe, como as questões da emoção, que é algo que marque para ele acontece de maneira mais efetiva. Instruções curtas e objetivas. Quantidade de tarefas. Não precisa dar 30 exercícios de multiplicação, né? Dá 10, dá 5. Verifica o que aquele aluno sabe. Dá um com reserva, dá um sem reserva, dá... Não precisa aquele excessivo de atividades. Então, mais qualidade, menos quantidade. Oferecer modelo quando ele não sabe fazer. Mostra para ele como faz. Oferece um modelo, porque às vezes ele não sabe por onde partir. Utilização dos recursos audiovisuais. Alternar os métodos de ensino. Evitar aula repetitiva e monótona, né? Está explorando, leva para fazer uma atividade na rua, vai na sala multimeios, traz um computador, faz pesquisa, trabalha em dupla, trabalha em grupo, né? Modifica a dinâmica. Não ficar aquela cadeira atrás de cadeira, a professora na frente falando e aluno copiando e ó. Modifica, traz os alunos. Uma boa forma de envolver todos os alunos, principalmente quem tem TDAH, é solicitar que um aluno repita a instrução, aquilo que eu falei na leitura do enunciado também, né? Repita a instrução que você acabou de dar para a realização de uma determinada tarefa. A alternância entre alunos aumenta a atenção de toda a turma. Então, passou os enunciados. Aline, repete lê para a turma, né? O que a professora acabou de pedir. Repete para a turma. Alterna. Utiliza dos alunos, interage com eles, porque isso tu traz a atenção, tu traz o foco. Porque só o professor falando lá, que nem eu estou aqui, ó, só falando, muita gente aí pensou em várias coisas na cabeça que tem que fazer depois. A gente não está no tete a tete. Se a gente tivesse tete a tete, já tinha feito várias pessoas falar.
né? Trazer exemplo, ajudar. Aqui as sugestões que eu tinha falado, o site da ABDA, Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Lá tem bastante material, tem uma partezinha que vocês clicam, que tem sugestão para professores, tem indicações para pais. Então, tem bastante texto, tá? O livro do Dr. Paulo Matos, lá na BDA, tem para vocês baixar, tem 100 perguntas e respostas sobre o transtorno, que é o No Mundo da Lua, que eu falei, né? Tem lá para vocês baixar gratuito o PDF. Esse segundo aqui, ó, que é do Barclay, é a Bíblia do TDAH. Então, também tem bastante questões, ele é para pais e professores, bem didático, bem prático. Esse Mundo da Lua, ele é mais prático, porque ele é menor, é mais acessível. Esse que é a Bíblia, que eu falei que é TDAH, aqui, o capinha preta com escrito amarelo, ele já é um livro mais denso, maior, mas com uma linguagem clara. Aqui tem outro, que é exercícios clínicos para estar fazendo, mas isso é mais para quem trabalha com AEE, ou se vocês tiverem tempo para estar fazendo uma intervenção mais focada para o aluno, não para o ensino regular em si, né? E esse outro livro também é bem legal para vocês aumentar um pouquinho assim, a questão do conteúdo de arsenal sobre o TDAH. Ó. Tendência à distração, identificação e gerência do distúrbio da infância à vida adulta. Também deixei lá na Mediateca do curso EAD algumas indicações, né, de livro, de texto. Vou colocando mais, às vezes. E não sei se já deram uma olhada na atividade, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta já. Esse é meu contato, podem estar mandando e-mail se precisarem. Não sei se foi muita coisa. Até foi legal vocês já terem acesso ao conteúdo, que eu acho que daí a live não foi tão desgastante, né? Porque já deram uma olhada, não foi tudo novo. Eu acho que até se duvidar foi melhor assim. Sim. Hoje eu fui britanicamente no horário, nossa, eu sempre extrapolo, né, Sérgio? Sempre extrapolo. Hoje eu estou assim, nossa, a TDAH está regulada hoje. Mas fiquem à vontade, meninas, assim, não sei se ajudou, podem perguntar. Muito. Muito. Né? É um básico, né? É um basicão mesmo, assim, para o professor de sala de aula entender minimamente o que é o TDAH, o que eu tenho que fazer quando eu identifico e o que eu posso ajudar dentro da minha sala de aula. Porque vocês não estão lá para fazer intervenção, né? Vocês estão lá para dar aula e auxiliar dentro das adequações possíveis para um professor de sala de aula. A intervenção mais focada é se dar no AE mesmo. É, no meu caso. Tu trabalha no AE, Leilani? É o meu caso. Ai, que bom. É o meu primeiro ano. Agora eu tô mais calma, mas assim que eu peguei a vaga, eu tava bem perdida, tava bastante receio, mas aos poucos eu tô ficando mais tranquila, assim, já venho fazendo bastante leituras, conversando com muitas pessoas, e aí agora eu tô mais leve. Tu trabalha em onde? Em que município? Angelina. É pelo estado? Isso. Uhum. Pode me... O curso de hoje não era voltado para o AE, o curso do AE tem outras coisas. Mas o que eu puder te ajudar, se tu quiser me mandar um e-mail, eu te mando algum material. Se precisar de ajuda, pede para a fundação que eu vou aí, a gente te assessora, tá? É bem válido. Aí, ou tu vem aqui na fundação, marca uma visita técnica com a gente, e daí na parte do AE eu posso te auxiliar melhor ainda, porque o curso não tem esse foco, era mais voltado para o mesmo e sala do ensino regular. Sim, não, mas a gente... E eu também, né, muita coisa eu vi ali, eu já trabalhava como... Nos outros anos eu peguei como segunda professora na sala de aula, então muitas coisinhas ali eu já estava familiarizada, digamos assim, né? Sim. Mas é que isso. Agrega.
Mas eu vou sim, tá? Vou pedir socorro. Pode vir, marca uma visita técnica. Eu recebi na outra semana, uma professora lá dos ingleses também. Ela só tinha trabalhado no AE do Núcleo de Altas Habilidades. Daí ela veio, pelo amor de Deus, para mim e para a Lívia do TEA. Eu preciso TDAH e TEA, não sei o que fazer lá no AE. Olhou as diretrizes, achou muito complicado de estar fazendo os documentos. Marca uma visita técnica, passa uma manhã, uma tarde aqui com a gente, marca para ir no CTEA específico. Anda aqui. Saiu? Marca para ir no CTEA específico, que a gente te atende ali. Tá cortando agora. Vou sim, tá? Vou estudar a possibilidade certinho aqui, vou ver aqui com a minha diretora e a gente vai conversando sim. Obrigadão, tá? Foi muito válido. Obrigada também, eu que agradeço vocês. Eu só quero agradecer, eu achei assim bem importante a questão de a gente poder ter lido antes, que nem eu já fiz todos os trabalhos, já li antes, então foi muito legal agora poder ouvir e reafirmar o que eu tinha visto, né? E claro que é uma realidade assim, como você colocou lá no início, bastante falada, mas pouco praticada. Né? A gente fala bastante, a escola, né? Eu trabalho em 2 escolas diferentes, as 2 têm bastante preocupação, mas a realidade é bem outra, né? Na hora de se colocar em prática, a questão da inclusão ainda está muito longe de ser verdade. Sim. Né? Mas, assim, muito válido, muito legal, estou gostando do curso, da abordagem, assim, de uma forma bem científica, né? E muito, muito legal, muito bem, muito bom mesmo, parabéns. Que bom. A gente procura sempre estar trazendo, a gente está sempre antenado assim, nas últimas pesquisas, está trazendo conhecimento científico, que o conhecimento de senso comum já tem tanto difundido aí, tem até um outro curso que a gente dá, que a gente começa, nem tem PDF, tá? É só mitos e verdades. A gente trabalhou isso também no seminário ano passado, que é tanto mito em cima do TDAH, tanto mito que... Infelizmente, né? A gente precisa trazer o conhecimento científico para justificar e fazer com que as pessoas entendam, né? Compreender. Sim. Sim. Muito válido. Então, tá bom, pessoal. A gente se encontra, se vocês... Eu não tenho a data aqui do próximo, mas tá lá no cronograma. E qualquer coisa... Dia 19. É dia 19? Eu sei que eu coloquei um para o meio e um no final. E o do meio não é obrigatório, mas eu vou estar ali para estar respondendo perguntas de vocês, tá? E bom trabalho. A partir de hoje já abre o segundo módulo? Já a partir de amanhã, terça-feira. Tá, então tá bom. Obrigada. Tá bom? Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau.